Não desistirei de ti, Senhor. A coroa que me dá a salvação. O meu prazer é te adorar. O meu desejo é te obedecer, Senhor. Volta com o programa Família, recebendo hoje a doutora Alessandra Diel. E estamos abordando o tema dependência química, sexualidade e diversidade sexual. E você, assinante da NET, que está também assistindo esse programa, tenho certeza que muitas vezes vocês têm curiosidade. Então continue tirando suas dúvidas, procurando orientação, porque é muito importante seu parecer para nós que estamos aqui, para saber realmente até onde nós estamos atingindo a vocês. Através do nosso e-mail programa abc@netservicos.com.br e pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Continue nos prestigiando e vamos continuar batendo esse papo gostoso com a doutora Alessandra. E me diz uma coisa, o que os nossos profissionais deveriam ter de conhecimento, de habilidade para tratar desse povo, dessas comunidades? Exatamente, boa pergunta, Cláudio. Essa habilidade eu acho que passa por o que a gente chama de competência cultural. Conhecer esse universo, né? Conhecer DSTs, conhecer HIV, AIDS. Só o universo hoje, né? HIV, AIDS é amplo, né? Medicações, quais interações delas com as medicações que talvez nós vamos usar na dependência química, se o nosso paciente é portador de HIV, né? Competência para orientar e falar sobre preservativo, né? Que eu percebo aí que a maioria dos centros de tratamento não olham a sexualidade como um todo. Estamos só falando da diversidade sexual, mas não conseguem muitas vezes chegar nesse tema. A gente fica focado na questão da droga, né? E é o que a gente deseja, que esse paciente saia da nossa internação, do nosso ambulatório, do nosso CAPS, não usando mais, mas a gente sabe que tem um universo paralelo que é a sexualidade, que é um marcador de qualidade de vida, eu não posso ignorar isso. Né? E que se eu não trabalhar em conjuntamente essas duas coisas, eu vou ter mais predisposição à recaída. Por exemplo, que me ocorre comentar, ter conhecimento sobre o que seria essa doença chamada dependência de sexo, por exemplo, que pode estar muito associado, não é só na diversidade sexual, em qualquer dependente químico. Né? Assim, você percebe que existe essa predisposição aos dependentes químicos maior, são mais tendenciosos do que a população normal, em geral? A população em geral, dependente químico, sim. Acho que é a busca do prazer incessante. Se a gente investiga, existe um maior número de parceiros, de parcerias sexuais, né? O maior número de envolvimento, muitas vezes, em comportamento sexual desprotegido, em buscar prazer a qualquer custo, e o sexo está aí, né, embutido nesse pacote todo, né, das drogas. Talvez é o que mais se aproximaria da intensidade do que as substâncias propicia no cérebro, através dos neurotransmissores. Libera, assim como o sexo libera, as drogas também liberam muitas. Mas a gente sabe que vai chegar um ponto em que o nosso dependente químico vai ficar completamente apático, né, para a questão da sexualidade. Tá? E aí, quando eu falo dependência de sexo, não é exatamente um padrão diferente do que a gente vê aí né, nos nossos dependentes químicos. Seria aquele exatamente extremamente compulsivo, problemático,
né, em que o sexo está presente nesse cotidiano desse indivíduo tão quanto a droga, né? E aí, se eu não olho isso, eu só consigo ver como terapeuta a dependência química, o que vai acontecer? Eu vou incorrer dele justamente no momento que ele for buscar uma relação sexual, uma atividade sexual, seja com um profissional do sexo, quer seja com a sua parceria, ele pode estar predisposto e vulnerável novamente a usar a substância. Aí os profissionais deveriam explorar mais o termo redução de danos? Pois é, acho que você tocou num ponto polêmico aí para cutucar, né? Olha, a redução de danos, ela foi criada no nosso país, ela foi bastante distorcida aqui no Brasil, né? E a história aí é longa, né? Os redutores de danos, que me perdoem, né? Mas a redução de danos foi criada para aquele sujeito que vai falar, eu não quero parar de usar droga. De jeito nenhum eu não quero parar. Então, quer dizer, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Tá? E eu acho que a redução de danos para a sexualidade, ela tem todo o link, né? Por quê? Porque diminuiu de fato, né, o número de doenças sexualmente transmissíveis, que eu chamo infecções sexualmente transmissíveis, e principalmente o HIV, simplesmente por eu educar essa população, né, e oferecer camisinha. Tá? Agora, a questão também de compartilhar seringas é outra questão. Não vai ter a sua só. Mas oferecer seringas, né, Cláudio, na minha opinião, é para aquele que justamente está falando que não vai usar. E que não é o caso brasileiro, né? Que felizmente nós, desde que eu trabalho com isso, fazem 14 anos, eu tenho assim, não tenho atualmente o usuário de droga injetável, tá? Exceto aquele que usa opioide, que é o médico, por exemplo, o profissional da saúde que usa a droga injetável. Eu estava falando para você também que a gente está se esquecendo de uma outra droga injetável que infelizmente não vem para tratamento, que são os anabolizantes, né? E que também é bastante prevalente entre gays, né? O uso de anabolizantes. É verdade. E o anabolizante hoje eu acho que é uma epidemia bastante velada. Infelizmente, nunca chegou lá no consultório alguém dizendo, oi, doutora Alessandra, eu vim aqui porque eu quero parar de usar o anabolizante. Tá? E a gente, muitas vezes, subestima esse consumo e também não está atento, né? É complexo, como você disse. Quer dizer, então, que para nós a redução de danos é que, normalmente, aqueles pseudos entendidos buscam termos de culturas diferentes, com drogas mais potencializadas, que no caso seria a heroína ou coisa parecida, onde que é absurda a dependência. Mas, mesmo assim, nós tivemos 2 jovens que vieram da Inglaterra, que foram fazer intercâmbio, estavam há 2 anos, vieram de lá com essa dependência, ficaram internados em nossa comunidade, medicados normalmente pelo psiquiatra nosso, medicação nossa, e superaram. Não é? Por quê? Porque tem alguma coisa muito importante que ainda a gente agrega, como é importante a família por trás do dependente, dando apoio, aceitando com a substância que for, estando ali a todo momento e participando da evolução. E no caso desses 2 jovens, a família sempre esteve por perto. Você também compreende assim? Com certeza, né? Família é uma base, é um pilar. Trabalhar sem família, tem famílias e famílias, né? Verdade. O nosso grande desafio é que as famílias entrem em recuperação no mesmo momento que o nosso paciente, que nem sempre é possível, né? Que eu tenho percebido, às vezes, os pacientes entram em recuperação antes das famílias, tá? Mas como tudo é um processo, isso vai acontecer. Eu geralmente costumo dizer que deveria ser o inverso. O inverso. Vem primeiro a família, e que depois, fica mais fácil. Exatamente. Agora, sem família, sem ter família, principalmente eu estou pensando aqui numa população que é difícil acessar a família, que é morador de rua, né? Como é difícil trabalhar com essa população, né? Sem dúvida. Eu não sei até onde que eu acredito que o Cratode faz um trabalho muito bom, ou estava fazendo, ao recolher o dependente, eles tentarem trazer a família para conscientizarem da dificuldade, enfim, promover novamente a estima, uma ligação afetiva. Isso é o ideal, não quer dizer com isso que ocorra. Mas me diz uma coisa, qual é a prevalência e padrões de uso de substância dentro das comunidades, se é que existem dados? Tem uma prevalência?
Não. No Brasil, nós não temos um dado, um levantamento nacional apontando, né, qual é a prevalência de uso de substâncias em gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. A gente se baseia muito em estudos americanos, que felizmente eles têm o que a gente chama de cortes, né, estudos longitudinais que acompanham, fazem periodicamente e aí mostram, né, tem uma meta-análise que é que junta vários estudos, né, isso que chama meta-análise, que fala exatamente como a prevalência é maior na população LGBT do que a heterossexual. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim mesmo, não temos, assim, através, você principalmente, através de consultório, com outros companheiros profissionais, esse levantamento empírico de consultório, de assim, entrevistas, qual é a tendência? A tendência do padrão de consumo, isso. Não tem uma prevalência, claro, porque vem mais heterossexuais, né? Mas o padrão de consumo, sim, e aí que eu lhe falei, existem drogas de abuso que são mais comuns nessa população, e a gente já falou algumas delas, né? Que é a ketamina, que é um anestésico veterinário, que é o poppers, que é o GHB, que é o êxtase também, e claro, álcool, que está aí disseminado, né? Não tem como a gente fugir dessa droga lícita aí também. Né? Sem dúvida, principalmente, essa não dá. E assim, existem modelos de boas práticas que respondem mais, que se adequam à necessidade desse povo? Também, novamente, as nossas boas práticas são sempre importadas. E às vezes o que funciona lá fora não funciona aqui dentro, né? Tem que dar uma aculturada muitas vezes no que tem funcionado lá fora, né? E o que a gente tem percebido? Eu tive a oportunidade, felizmente, de ficar 2 semanas em Nova York, 2 semanas em São Francisco, em centros especializados para tratar gays, lésbicas, bissexuais que usam drogas e que desejam interromper esse uso, mas que por alguma dificuldade não acessam um serviço que a gente pode chamar genéricos, né? Para essas questões que a gente já falou. E aí, entre boas práticas, volta na premissa. Ser acolhedor, ser receptivo, né? Ter competência cultural, saber qual é esse universo, quais são seus mitos, quais são os seus ícones, os seus símbolos, porque tudo isso me aproxima dessa tribo, né? E aí, se você me pergunta, eles usam muito redução de danos, fora o modelo inglês usa mais redução de danos, o modelo americano usa mais 12 passos, né? E aí está com gosto do cliente, então. E né? qual foi a sua contribuição? Uma vez que você vem da América, não te questionaram, e aí, o que você pode trazer para nós? Não, eles justamente, os que eles ficam mais, é que eles não entendem o que seriam as nossas travestis. Né? Eles acham que as nossas travestis seriam transexuais. Para eles, em geral, é a mesma questão, né? E a gente sabe que não, né? Ser transexual, para o público lá de casa saber, é aquela pessoa que nasce num corpo, né, biologicamente, mas aqui na cabeça ela se vê como pertencente, né, ao sexo oposto de nascimento. Né? E essa pessoa busca ao longo da sua vida fazer mudanças no seu corpo e fazer cirurgia para obter este êxito. As nossas travestis não necessariamente desejam cirurgia, né? Que é um diferencial aí. Tá? A cirurgia não é permitida por lei só a transexuais? A transexuais, exatamente. A transexuais. Porque já a caracterização biológica Isso. propicia até a formatação do corpo, toda essa inclinação. Exatamente. Se eu estou no momento travesti e desejo, ok, tá? E aí não é assim, quero fazer a cirurgia simplesmente, né? Existe aí todo um processo trabalho. Muito trabalhoso. Exatamente. E aí é o que eu sempre falo para minhas pacientes, né? Olha, se você deseja essa cirurgia usando droga, não vai rolar mesmo. Sem dúvida. Nós temos que parar de usar droga para que você consiga entrar num programa e ser bem atendida. Apesar que
como aqui tem sido mais difícil e às vezes é muito oneroso esse processo, né? Muitos dos nossos transexuais têm viajado aí, né, para a Índia e tem outros lugares lá da Ásia, né, Tailândia principalmente, onde essa transformação seria mais rápida e mais fácil e que nem sempre é um lugar seguro, né? É interessante, Alessandra, porque no caso do transexual, que na realidade não sei, eu não vejo assim como travesti, vejo mesmo como você falou, ela não se vê com aquele sexo, e é difícil, né? Porque ela, de repente ela tem uma identidade com um nome e ela se apresenta com outro. Exato. Que aliás é até importante que você fale em relação ao nome, porque às vezes a pessoa pega lá o nome João e a pessoa vem vestido de Rosana. E não pode, né? Você Exatamente. não pode contrariar ou fazer com que ela se envergonhe em público. É mais ou menos alguma coisa assim. Que você gostaria de explorar isso? Sim, é o que a gente chama de nome social. E em São Paulo, né? Exatamente, foi nessa gestão do prefeito Kassab, em que nome social é direito adquirido. Então, se eu for a um serviço de saúde sendo transexual, tem que estar lá na minha ficha o meu nome, eu mereço ser chamada exatamente do nome que eu escolhi para mim, né? Por quê? Porque isso também me aproxima dessa pessoa. Às vezes os alunos me perguntam, mas como que eu pergunto, Alessandra? Pergunta para a pessoa. Como você gostaria de ser chamada? Como você chamada? gostaria de ser chamada? E veja, tenho tido várias surpresas. Também tinha uma paciente que internou com a gente, transexual, e eu perguntei, mas eu uso no feminino ou no masculino? Né? Eu te chamo de A ou de O? Doutora, desde que seja com respeito, a senhora pode me chamar como quiser. No feminino ou no masculino, né? Olha aí. Quer dizer, então assim, a gente aprende muito. Então não precisa ficar inventando coisas. Pergunta para o seu paciente. Isso é muito interessante. Mas essa educação não existe em todos os segmentos da nossa sociedade. Não. Ou existiria? Não, quem dera, né? Acho que assim, o Nordeste, por exemplo, é o campeão de homofobia, né? No Brasil, a cada 2 dias, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada no nosso país por crime de ódio, né? Crimes homofóbicos. Veja, que é um dado do Grupo Gay da Bahia. Então, e principalmente, qual é a maior ocorrência? No Nordeste. Muito provavelmente por isso que a gente tem muitos jovens, né, que vêm para São Paulo em busca desse sonho, né, porque os pais expulsaram de casa, que eu não aceito, e ele vem esperando que aqui eu vou me transformar, né, vou colocar seio, por exemplo, cai na mão das chamadas madrinhas bombadeiras, não sei se você já ouviu falar. O que são as madrinhas bombadeiras? É que colocam o silicone industrial, que é um silicone de péssima qualidade, né? E nesse meio, por que isso é uma vulnerabilidade? Porque expulsou de casa, estou numa situação em que o meio, às vezes, é a prostituição, dependendo de um dinheiro para a tal madrinha bombadeira, e óbvio que a droga vai entrar aí muitas vezes, né? Então, quer dizer, a família, é uma situação difícil para muitas famílias lidar com isso, né? Mas eu acho que não existe outra maneira a não ser diálogo. Esse é seu filho, tá? Ou sua filha, ele segue sendo o mesmo filho. E aí teve um aluno que me perguntou esses dias, mas Deus criou o homem e a mulher, doutor? E eu falei, exatamente, Deus criou o homem e a mulher. Aliás, Deus fez e ama a diversidade sexual. Não tem para onde a gente fugir daí. Caramba, é complexo isso, hein? Muito. Porque se existe cidade, a gente sabe mesmo que a maior comunidade é na Bahia. Existe, assim, campanhas, as nossas políticas em relação a uma maior segurança, prevenção, dá alguma assistência a eles? Para quem migra, é isso que você está perguntando? Não, eu digo assim, na Bahia, uma vez que existem esses dados da criminalidade, como é que fica? Exato, tornar a homofobia crime, né? Eu acho que é um processo longo que parte da escola, do berço, do seio da família, né? E a gente talvez veja, São Paulo é uma cidade muito grande, né? Onde acolhe e aceita a diferença muito mais que outros estados. Essa é a minha percepção, assim como o Rio de Janeiro também. Mas existe sim, né, campanhas por todo o Brasil em sentido disso. Acho que as paradas do orgulho gay são um pouco reflexo disso. Embora, né, ela tenha se transformado um pouco aqui em São Paulo, muito mais numa festa, num carnaval, muitas vezes,
vezes, e essa é a crítica às vezes, né, do que propriamente uma militância em busca desse direito, eu acho que ainda é um recurso, sim. Né? Sem dúvida. Olha, o tema é realmente complexo. Me diz, uma vez que a gente está vendo que é vasto o assunto, existe um curso do qual possa preparar mais os nossos profissionais que têm esse entendimento, do qual você está passando uma vasta experiência? Que bom. Esse curso, na verdade, a gente tentou por várias vezes formar um curso específico para tratar da sexualidade, dependência química e diversidade, mas faltou quórum lá na Uniad, né? E a gente resolveu, então, inserir essa matéria nos cursos que já existem. Tá? E isso tem funcionado, né? Apesar que esses dias também me chamaram para uma consultoria numa comunidade que é de adolescentes, né, em Santa Catarina, para falar como que eu falo de sexualidade com um adolescente aqui, né, que está em processo de recuperação. Como é que eu lido com isso? Que eles estão parando de usar droga com os hormônios a 1000, né? E o que eu faço com isso? Quando que eu começo a falar? Então, eu acho que sim, pode nos convidar, que a gente ajuda. Sou uma equipe, eu, Denise e Luca, né, que temos aprendido muito mais do que ensinado. Né? Caramba, e assim, quando em escolas vocês já foram administrar algum tipo de palestra, sim, coisa assim, vocês são chamados? Uhum. E aí, após a palestra, existem pessoas que se identificam e buscam, vêm procurar esse tema? Vem. Que bom que você falou, eu estou com essa dificuldade, eu sou gay, eu sou lésbica, eu gosto de meninas, de meninos e estou perdida. Né? A minha igreja eu não estou indo mais porque eu tenho vergonha. Tá? Eu agora ando mais isolado e aí vai. Né? Então, o que aparece, além do uso de substâncias, né, que a gente não falou, é sintoma depressivo, né? Pode estar muito associado. Tentativa de suicídio, que é outra coisa que eu esqueci de falar, Cláudio. Em gays, lésbicas, é muito maior do que a população geral. Verdade. Tá? Esse mesmo levantamento que eu lhe falei aí, americano, que condensou os estudos. Então, assim, acho que, olha, chega, né, da gente perder vidas por esta questão. Olha, bem rapidinho, uma mensagem para o nosso assinante. Uma mensagem, queria dar várias, né? Mas acho que como é um programa de família, né? E deve ter família em casa que está falando, puxa, eu estou vivendo isso aqui. Estou até com medo de perguntar isso ao meu filho. Eu acho que se aproxima e pergunta para o seu filho, né? E acho que tem um livrinho bacana que eu falei aí, que é Mães Sempre Sabem que Ajuda. Exatamente você, mãe, ou você, pai, que está vivendo isso na sua casa agora e que quer estar perto do seu filho e não colocá-lo para fora. Olha, depois de toda essa explicação, sem comentário, parabéns, Alessandra, fantástico, amamos aí a sua entrevista. E dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que também dá apoio não só às famílias codependentes de dependentes químicos, também os dependentes químicos, também do programa de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel de Santo André, e quem mais? Do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos todas as semanas. E do Trajes a Rigor, da Rua Piauí 999, São Caetano, da nossa amiga Ângela. E convidar a vocês, todos os grupos anônimos do nosso país, que queiram trazer um tema, estejam à vontade. Esse é um programa democrático e precisamos contar com o seu conhecimento. O nosso grande abraço e até o próximo programa.